Seja bem-vindo ao IT Security Watch, o observatório mensal de cibersegurança. Este espaço é patrocinado pela Balurk, serviços de consultoria em cibersegurança. Acompanhamos a evolução da segurança digital. Oferecemos serviços de excelência que protegem o ciclo de vida de desenvolvimento das aplicações. Na Balurk, contribuímos para um mundo digital mais seguro. Sejam bem-vindos ao IT Security Watch, o podcast da IT Security com o apoio da Balurk, onde mensalmente analisamos os temas de cibersegurança, ciberrisco e ciberresiliência que marcam a atualidade. Para este 8º episódio vamos abordar os serviços de Pentest e DevSecOps e o seu enquadramento com a NIS2, a DORA e os modelos de IA generativa. Para falar deste tema tenho comigo o Ricardo Rodrigues, CEO da Balurk. Bem-vindo, Ricardo. Eu começava por introduzir aqui o tema dos testes de intrusão ou de pentest e a avaliação contínua consultoria de DevSecOps. O que é que isto significa e como é que se interligam entre si? Bom dia, Rui, novamente. O serviço de pentest, ou teste de intrusão, como referiu e bem, insere-se no ciclo de DevSecOps e o meu objetivo de hoje é deixar bem claro que é apenas uma peça do puzzle, é apenas uma parte de todo um ciclo contínuo que mais à frente depois eu vou abordar de uma forma mais detalhada, com o enquadramento do Digital Operations Resilience Act, do DORA, em que vamos ter a necessidade de detalhar um pouco mais em que momento ou de que forma é que o serviço de pentest se enquadra, mas também deixar claro que não é o único requisito que emana do regulamento, ok? Há outros requisitos que são necessários ter em linha de conta e que as entidades abrangidas têm de desenvolver e assegurar internamente a nível operacional, que fazem parte de todo o ciclo de DevSecOps que eu vou desde já abordar em termos de fatores diferenciadores. Portanto, o serviço de teste de intrusão enquadra-se nos chamados testes dinâmicos, os conhecidos DAST, Dynamic Application Security Testing. E esses Dynamic Application Security Testing são apenas parte de uma das fases do ciclo de DevSecOps. O ciclo de DevSecOps inicia-se, e nós defendemos que, precisamente por a segurança, deve ser tido em linha de conta desde uma fase inicial do desenvolvimento aplicacional, e por este motivo os testes dinâmicos normalmente, nos quais se enquadra o pentest, são feitos numa fase já avançada e contextualizada das soluções aplicacionais e do portfólio aplicacional crítico das organizações. Quero com isto dizer que normalmente são soluções que já se encontram em produção e recorre-se aos testes de intrusão para efetivamente garantir que determinadas vulnerabilidades são identificadas e que as mesmas são mitigadas, resolvidas. E esses testes têm também por característica serem testes com princípio, meio e fim. Portanto, em termos temporal, é um exercício que é feito num determinado momento no tempo, é entregue um resultado e depois cabe às organizações seguirem os resultados atingidos com esses mesmos resultados e mitigar essas mesmas vulnerabilidades. Nós precisamos muito mais do que isso, e razão pela qual faz todo o sentido falarmos e abordarmos os dois temas, DevSecOps versus Pentest, para deixar bem claro que esse é apenas um momento, esse é apenas um exercício para o qual nós estamos, felizmente, muito bem preparados e temos tido muito bons resultados com os exercícios que temos realizado nos nossos clientes, mas é apenas uma parte do processo, é apenas uma parte dos requisitos que as organizações têm que ter em linha de conta, ok? Seguimos toda uma metodologia conhecida no mercado, da CREST. Estamos à porta de atingir também a acreditação da CREST, estamos a trabalhar arduamente para, antes do final do ano, sermos acreditados, mas essa metodologia já é seguida por nós desde o início, em que começámos a prestar esse serviço e a moldar e a criar o serviço e a desenhá-lo. Por outro lado, enquanto fatores diferenciadores dentro do ciclo de DevSecOps, nós fazemos com que procuramos sempre fazer que estes exercícios
este serviço seja perfeitamente enquadrado em todo este ciclo. Abra a porta para tudo o que vem adiante e resolva ou tente resolver o que ficou para trás e que não ficou efetivamente bem identificado em termos de análise estática, etc. Mas falaremos depois mais à frente acerca. Antes de irmos para esse tema, a Balurg tem naturalmente um serviço de pentest. Qual é que é o serviço qual é o valor acrescentado do serviço de pentest da Balurg? Nós temos, primeiramente, para além da questão da metodologia que já abordei, o nosso serviço procura diferenciar-se porque o resultado final entregue aos nossos clientes tem sempre em linha de conta uma análise de risco criteriosa. Tentamos, em primeiro lugar, perceber, e isto ainda antes do exercício, quando estamos a fazer na primeira fase de levantamento e de identificação do scope, se a própria organização, se o cliente já contém uma gestão de risco implementada e um processo de gestão de risco e tratamento do risco implementado. Se assim for, nós podemos enquadrar os resultados que vamos atingindo com a execução do nosso serviço de pentest de forma a ir de encontro à gestão de risco que o próprio cliente já tem implementado e face também às suas necessidades de negócio. Quero com isto dizer que a entrega final, o nosso relatório final, pode ir logo de encontro à matriz de risco que o próprio cliente já tem pré-definida no seu processo de gestão do risco. Portanto, temos logo à partida esse cuidado. Se assim não for, se não acontecer dessa forma, claro que depois vamos ter de fazer, em conjunto com o cliente, uma avaliação criteriosa das vulnerabilidades que foram identificadas e depois dar-lhes uma criticidade para que as mesmas sejam mitigadas seguindo essa mesma criticidade. Por outro lado, apresentamos com detalhe várias hipóteses de mitigação dessas mesmas vulnerabilidades identificadas, dessas mesmas fraquezas, indo o máximo possível de encontro às necessidades reais do cliente. Cada negócio é um negócio, cada cliente e cada exercício é casuístico e por esse motivo nós temos de ter em atenção que pode haver mais do que uma possibilidade de mitigação para uma mesma vulnerabilidade, mas pode haver uma determinada mitigação que vá mais de encontro às necessidades do negócio. Portanto, nós temos também sempre isso em linha de conta, decidido. A decisão final do tratamento é sempre, obviamente, parte do cliente. Outro ponto importante, por último, a ter em linha de conta é que se tivermos todas as variáveis devidamente preenchidas, para cada uma das mitigações que nós apresentamos, isto também é um fator decisivo, naturalmente, é o principal, conseguimos apresentar qual é o retorno do investimento, ou seja, do custo que aquela mitigação vai ter. Portanto, nós conseguimos, através do seu ROI, já tivemos até a oportunidade de falar no mesmo, noutros episódios passados convosco, mas basicamente é isso, ou seja, nós conseguimos garantir qual é o retorno e, portanto, quem toma a decisão final, os decisores, para aí é fundamental perceber qual é o retorno para cada uma das mitigações para depois tomar uma decisão e ver se faz sentido ou se não faz sentido o investimento que vai ser feito. Razão pela qual têm de existir várias mitigações possíveis e nós temos que as analisar face ao retorno e face ao negócio em causa. Falando aqui de IA generativa, quais são os desafios que os novos modelos de IA generativa trazem para a segurança aplicacional e, ao mesmo tempo, onde é que entram aqui os testes de intrusão e como é que eles podem ajudar as organizações? Parece que estamos agora a saltar aqui para um tema completamente diferente, mas está tudo interligado. Na realidade, a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial num todo, eu disse isto em abril numa conferência e repito, é de facto uma revolução, é a nova revolução industrial. É de uma inovação tal e transformadora que exige inevitavelmente que as organizações se preparem para enormes desafios que ela nos traz. Traz enormes benefícios, nós vamos tê-lo e vamos ter que nos habituar a conviver com ela e a viver com ela e viver dela. No entanto, traz-nos desafios a nível de segurança no mundo digital enormes. Os modelos de inteligência artificial generativa não deixam de ser caixas de Pandora, onde as soluções aplicacionais, através das suas APIs, dos seus microserviços, dos seus serviços, podem ir beber muita informação a esses modelos.
Esses modelos têm uma arquitetura completamente diferente daquilo que se me permitem chamar arquitetura clássica, e quando se faz um exercício de pen test sobre uma arquitetura clássica em 3 camadas, a metodologia que nós utilizamos para conseguir identificar e explorar determinadas ameaças, determinadas vulnerabilidades, segue determinados passos. Para um modelo e para uma tecnologia completamente nova e tão inovadora, e que, repito, é uma caixa de Pandora, exige uma preparação e uma revisão dessas mesmas metodologias e dos passos que as equipas técnicas têm que desenvolver para conseguir identificar essas mesmas fraquezas. E, portanto, este é o desafio e foi o nosso desafio, e é para isso que nós temos vindo a preparar-nos e estamos preparados para fazer face a essa nova tecnologia. Dizer mais o seguinte: a inteligência artificial teve obrigatoriamente que ser regulamentada. Porquê? Repito, por ser tão inovadora e tão transformadora, traz efetivamente desafios enormes e riscos que obrigam a que haja uma regulamentação. E para dar um exemplo prático, toda a regulamentação da União Europeia para esta matéria de inteligência artificial assenta num princípio que é o princípio da transparência. Precisamente por isso que eu estou a dizer, os modelos são uma caixa de Pandora que dizem devolver determinado tipo de resposta, mas infelizmente têm as suas falhas, têm as suas vulnerabilidades e, portanto, muitas vezes acabam por devolver mais informação, retornar mais informação do que aquela que é efetivamente desejada e que deveriam de retornar. É por isso, essencialmente, obviamente não é só isto, mas é por isto, essencialmente, que o princípio da transparência está tão presente e tenta regulamentar a inteligência artificial. Nós vamos ter a oportunidade, muito em breve, de em termos práticos, demonstrar no evento dia 10 da IT Security, mas em termos práticos e efetivos, este tipo de ameaças e como é que nós abordamos este tipo de ameaças, como é que nós as identificamos e, acima de tudo, como é que as organizações se devem preparar para evitar que elas mesmas aconteçam e estejam sujeitos a essas mesmas vulnerabilidades. Um dos temas quentes deste ano é a DORA e a NIS 2. Como é que estas diretivas se enquadram, por exemplo, com o EPSEC? Olha, antes de tudo, Rui, aproveitar o momento para, e aqui a minha veia de jurista, para deixar claro duas coisas que quem está no ramo sabe, mas para as pessoas que não estão tão por dentro destas matérias perceberem, e é importante fazer esta distinção. O Digital Operation Resilience Act, o DORA, é um regulamento, tal qual como o Regulamento de Proteção, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, etc. O Network and Information Security Directive, a NIS 2, é uma diretiva. E logo à partida é preciso perceber que há duas diferenças muito, muito importantes. O regulamento entra diretamente no ordenamento jurídico de qualquer Estado-membro da União Europeia. A diretiva, como é o caso da NIS, tem e deve ser adaptada. Portanto, neste momento já foi criado um grupo no nosso país e em cada Estado-membro, se não foi, está a ser criado. No nosso caso em particular já foi criado um grupo para fazer essa transposição, portanto, fazer a transposição da norma para o nosso ordenamento jurídico, precisamente porque é uma diretiva. E, salvo erro, a 17 de outubro deste ano já temos de ter essa transposição finalizada da NIS 2. O regulamento, como disse há pouco, que é o caso da DORA, entra diretamente no ordenamento jurídico de cada país da União Europeia. O que é que isto faz? O que é que, na realidade, qual é a implicação que isto tem? O DORA enquadra-se no setor financeiro e tem como principal objetivo aumentar a resiliência para estas matérias da cibersegurança operacional de todo o setor financeiro da União Europeia. E já agora não só de todo o setor financeiro e entidades que pertencem ao setor financeiro da União Europeia, mas todas aquelas que prestem serviço para essas mesmas entidades, mesmo que estejam fora da União Europeia. O regulamento diz isso. Ora, ao ter de ser automaticamente adotado em cada ordenamento jurídico de cada Estado, vai entrar pela porta adentro das organizações que pertencem a este setor financeiro e as mesmas têm que dar resposta. E é isso que nós já estamos a sentir no mercado, felizmente, e estão-nos cada vez mais a bater à porta e a pedir ajuda nesse sentido. Falando do enquadramento do CKPP
no regulamento DORA. Entre os artigos 20 e o artigo 25, está claro a necessidade que as organizações deste setor têm de se preparar para a realização de exercícios de análise estática de código às suas aplicações, exercícios de análise de vulnerabilidades aos seus sistemas críticos, exercícios de análise dinâmica recorrentes à sua infraestrutura e aos seus sistemas críticos, exercícios de identificação de vulnerabilidades em soluções de código aberto. Portanto, todo o ciclo DevSecOps que falámos inicialmente está aqui presente. Desde a componente de análise estática, à componente de análise interativa, à componente de análise dinâmica, toda a análise e, inclusivamente, à componente de análise de ameaças. Porque o regulamento refere efetivamente o termo ameaças, tal como refere o termo vulnerabilidades. Portanto, quer explicitamente, na minha interpretação, criar uma diferenciação entre as duas coisas. E realmente elas são diferentes. Uma ameaça é algo que pode, uma ação que pode explotar a exploração de uma vulnerabilidade, caso ela exista. E o regulamento é claro em falar em ameaças e falar em vulnerabilidades. Portanto, na minha interpretação, o ciclo DevSecOps está todo presente e as organizações têm que se preparar o mais rapidamente possível, até janeiro de 2025, para implementarem os processos necessários para fazer face a estes requisitos que o DORA traz. Se, por um lado, o DORA é um regulamento que tem como principal objetivo aumentar a resiliência para estes temas da segurança do setor financeiro a nível europeu, por outro lado, a NIS 2 acaba, até comparativamente à NIS 1, por vir a abranger mais setores críticos e essenciais, estão descritos no anexo 1 e anexo 2 da própria diretiva, que ainda está a ser transposta. Mas, por outro lado, qual é o grande objetivo da NIS 2? Obviamente, isto de forma muito, muito lata. É reforçar a necessidade de ter a gestão do risco bem implementada nas organizações, todo o processo bem implementado. Por outro lado, garantir que, para além desta gestão do risco, o plano de continuidade de negócio existe efetivamente e tudo o que ele alberga está devidamente implementado. Razão pela qual afeta depois os setores mais críticos da sociedade e da economia de uma forma geral. Portanto, os chamados Business Continuity Plan e planos de contingência têm de existir nessas mesmas organizações e são muito mais do que esta mera descrição. Obriga a que as organizações tenham de facto o processo de gestão do risco implementado, façam exercícios risk assessments regulares, obriga a que haja um envolvimento direto por parte do negócio, porque o BIA, o Business Impact Analysis, tem que ser feito e faz parte deste processo de BCP, Business Continuity Plan, e o Disaster Recovery também faz parte, o plano de Disaster Recovery também faz parte de todo este processo. Portanto, é um bolo gigante para o qual as organizações têm mesmo que estar muito atentas. Nós temos capacidade para as ajudar nesse sentido também, sabemos bem do que estamos a falar, e as organizações não podem vacilar neste momento para estes requisitos que a NIS 2 traz, porque efetivamente é algo pesado, é algo que vai levar tempo a ser implementado e, portanto, se não começaram, já vão muito tarde. Ricardo, obrigado pela partilha desta informação sobre os serviços de Pentest, DevSecOps e o seu enquadramento na DORA e na NIS 2. Obrigado. E à generativa. Muito obrigado. A IT Security Watch, com o apoio da Balur, que volta no próximo mês com um novo convidado.